Olá, alunos e alunas. Estamos mais uma vez aqui de volta para continuarmos os nossos assuntos e acompanharmos o conteúdo aí de acordo com o livro. Obviamente, nós estamos fazendo aqui mais uma vez em forma de slide, né, de videoaula, onde vocês irão acompanhar depois ou agora, quando vocês estiverem assistindo, pode pegar o livro, ou então posteriormente, após assistir a videoaula, vocês podem dar uma lida no livro para poder é, entender melhor, né, o conteúdo que nós iremos ministrar agora, tá certo? Então, para começarmos, né, ou melhor, recomeçarmos, vocês lembram que na última videoaula, nós falamos na unidade 2 de uma linguagem e muitos elementos. E lá na unidade 2, nós falamos sobre o teatro, né, que era o tema 1 da unidade 2, né? E agora nós vamos falar do tema 2 da mesma unidade. Só que aqui nós vamos falar das origens do teatro. Nós falamos um pouco lá na primeira unidade, vamos falar agora na segunda, e tratar de alguns tipos de teatro e de alguns povos, né? De algumas diferenças do teatro entre alguns povos. Obviamente, nós vamos seguir aqui uma sequência do livro, o que a gente deixa logo bem claro que não é só esses povos aqui que nós vamos falar que tem a questão do teatro na sua cultura. Outros povos também têm. Mas aí a imagem que eu coloco logo de início aí, do tema 2, que são as origens do teatro, acho que vocês lembram, nós retratamos lá no tema 1, não é? Que era quando nós falamos lá que como começou, não é? E vamos tornar lembrar como começou. E aí nós colocamos essas imagens primitivas aí. O que foi? Como se deu a origem do teatro? Vocês lembram que nós falamos que foi por uma necessidade de expressão de pensamento, de sentimento, de uma expressão de realidade. E aí nós colocamos imagens primitivas, né? Tá destacado. Era um planejamento, vocês lembram que foi falado, mas tudo começou aí. E como, como foi essa questão do teatro primitivo? Como foi o surgimento? Só relembrando, né, que através das necessidades dos povos primitivos, eles faziam seus desenhos nas paredes das cavernas de acordo com aquilo que eles iam fazer. Quais eram as necessidades daqueles homens primitivos? Em primeiro lugar, era a subsistência. Então, para eles subsistir, eles tinham que se alimentar. Então, o que é que eles faziam? Eles desenhavam nas paredes das cavernas aquilo que eles iam fazer, era um planejamento, né? Eles iam caçar, eles desenhavam caçando, eles estavam festejando, eles desenhavam como eles iam fazer aquela festa, e aquilo ali nada mais era o desenho de um ritual, né? Que, obviamente, eu até falei na aula anterior, eles nunca imaginaram que aquilo ia ser considerado um teatro, mas que hoje é considerado, e ainda mais, como o surgimento do teatro, certo? E aí, nós colocamos aqui, e eu vou destacar aqui para vocês, a origem do teatro refere-se às primeiras sociedades primitivas, olha só, certo? Que acreditavam nas danças imitativas como favoráveis aos poderes sobrenaturais. Olha só, depois vocês podem até ler o restante, tá? Eu vou ler até aqui. Esses homens primitivos, eles não eram cristãos, vamos dizer assim. Eles acreditavam nos poderes sobrenaturais, assim como os índios, né? A questão da chuva, do vento, do fogo, certo? Eles primeiro, porque existe tanto desenho em tantas cavernas, em tantos locais diferentes? Porque eles eram nômades, eles não paravam em um lugar. Eles não fixavam, os homens primitivos, eles não fixavam, vamos dizer assim, habitação. Eles não tinham casa fixa, certo? Eles paravam, enquanto tinha alimentação naquele local, enquanto eles podiam estar ali e ver que eles podiam subsistir ali, eles ficavam naquele local. A partir do momento que eles viam que não podiam ficar, eles saíam, certo? Mas onde vamos chegar? Eles acreditavam que desenhando tudo aquilo, com a ajuda dos poderes sobrenaturais, eles iriam conseguir.
Tá? E aí o segundo parágrafo fala que, novamente, né, do teatro que apareceu lá na Grécia Antiga, que isso aqui vocês já sabem. Eu falei também na aula passada que a questão o berço da civilização é considerada a Grécia Antiga, né? E aí eles acreditam também com essa questão das representações em homenagem ao deus Dionísio, né? O deus da festa, o deus do vinho, o deus da alegria, tá? Então, assim se deu esse surgimento, tá certo? E não podemos esquecer, apesar do surgimento ter sido assim, evoluiu. E aí vocês lembram que nós falamos, inclusive ficou a tarefa para fazer. Vocês lembram que foi falado das artes plásticas, das artes cênicas, da música, o teatro se enquadrou nas artes cênicas. Vocês devem perceber isso e lembrar do que eu falei. E lá da Grécia Antiga, vocês lembram também que ficou dentro da tarefa a ser feita, falando sobre no teatro grego, a tragédia, a comédia e a tragicomédia, certo? Não vou tornar a explicar, porque isso aí já foi explicado na anterior e vocês já devem ter pesquisado também para fazer o trabalho. Mas é interessante se lembrar que esse teatro grego ele se deu em homenagem a um deus, e o nome do deus era Dionísio, que era considerado o deus da alegria, tá certo? Dando continuidade, nós temos o teatro em diferentes culturas. Gente, o conceito básico é a arte de encenar. A arte de encenar ao vivo, mais isso que a gente vai destacar. Ah, professor, mas tem o teatro gravado, tem o teatro, hoje em dia mesmo nós assistimos na televisão algumas apresentações, eu gosto sempre de citar, existe um grupo que é o grupo que não se apresenta mais ao vivo, que é o Sai de Baixo, da Rede Globo, lembrando que eu não estou fazendo propaganda aqui, tá? É um grupo que retrata várias situações, só que o que passa hoje em canais fechados, vamos dizer assim, por assinatura, é gravação, sim, não é um teatro ao vivo ali. Mas quando ele foi gravado, ele foi feito ao vivo. Tá? Então, nas diferentes culturas existem as representações. Nos índios, nos escravos, nos europeus. E aqui o livro trouxe uma questão de alguns povos onde nós vamos destacar esses povos. E aí vocês podem pesquisar em outras culturas qual a importância do teatro para determinada cultura. Certo? Porque para cada cultura pode ser que ele seja mais ou menos importante. O que se pode destacar bastante é que é a arte de encenar ao vivo, tá bom? E aí dentro desse teatro das diferentes culturas, o livro traz a questão do teatro japonês. E aí mais ele destaca aqui que esse teatro japonês, como nós conhecemos hoje, ele é a partir desse século aqui, ó, gente. Onde está sendo circulado aqui, ó, do século XIV. Como nós conhecemos hoje. Mas ele teve sua origem. Ele tem os seus tipos, ele tem as suas classificações, e cada classificação ela tem uma característica. Todas dentro do teatro japonês, daquilo que rege o teatro japonês. Tá certo? Detalhe, nós colocamos 3 tipos, o livro fala sobre alguns, eu coloquei aqui 3 tipos. Né? E destacamos um tipo do teatro, tá, japonês que nós vamos ver na sequência. Os 3 elementos do teatro japonês. Tá? Olha só, quando eu falei agora há pouco os 3 tipos, é a mesma coisa de falar os 3 elementos. E aí nós vamos ver o primeiro elemento, é o teatro no. Ah, o que é o teatro no? Né? Vamos já descobrir. Nós temos o segundo elemento, que é o teatro Ningyo Joruri. Temos ainda o terceiro elemento, que é o teatro kabuki. Eu peço desculpa aí pelas pronúncias, porque tem umas palavras aí meio complicadas. E aí, se vocês observarem, dos 3 elementos, das três classificações, como vocês preferirem, um está classificado, circulado em amarelo, que é o teatro no, que é aquele que o livro destaca. Mas nós colocamos os outros para não ficar só em um. Certo? E nós vamos começar. O teatro no tem uma imagem, né? Uma imagem de uma pessoa que está de pé, muito provavelmente
recitando alguma poesia, se apresentando com a questão de dança, de um canto dramático, vamos dizer assim. Mas o que eu quero destacar? Que essas pessoas aqui atrás, olha só, eu vou tentar destacar ela aqui para você. Essas pessoas que estão, só uma está em pé, mas aqui atrás, ó, onde eu estou fazendo um xizinho, ó, tem algumas pessoas sentadas. Por quê? Porque só essa pessoa que está aqui no teatro nu é o destaque. As outras pessoas, ela está se apresentando para alguém? Está. Para um público? Sim, mas os primeiros espectadores são esses aqui que estão sentados, tá? É uma linguagem mais refinada. Eles se preocupam com aquilo que eles vão falar, certo? O segundo teatro, que é o Ningyo Joruri, ele já tem outro destaque, né? E vocês podem observar que destaque tem esse outro teatro, essa outra classificação ou esse outro elemento do teatro. Qual é? Ele tem a participação de pessoas, certo? Que estão fazendo o quê? Manipulando, olha só aqui, eu estou circulando, um boneco. Quem é que é mais importante nesse teatro? Só um resumo rapidinho. Sei não, professor. Pode ser o boneco, porque nesse teatro aqui, quem se destaca é o boneco. Mas se não forem as pessoas que estão manuseando ou manipulando esse boneco para aparecer com o ventríloco, que é aquele boneco que a gente coloca a mão por trás e manuseia a boca, também não vai ter sentido. Mas todos são importantes, mas o que tem que se destacar, o que as pessoas vão observar, é apenas esse boneco. E aí tem um detalhe. Aqui está mostrando as pessoas, ó. Vou fazer um xizinho aqui. Ó, 1, 2, 3 pessoas. Está mostrando aqui. Mas o normal é que as pessoas nessa apresentação não apareçam. Porque o destaque tem que ser quem? O boneco. No terceiro elemento, no teatro Kabuki, tem aí o que, gente? Observem também. Tem um destaque. Qual é o destaque aí no teatro Kabuki? Todo teatro precisa de mímica. Todo teatro precisa de mímica. Mas esse aqui tem um destaque maior na mímica. O primeiro, ele tem mímica, mas ele tem fala. E uma pessoa se destaca. Os outros estão sentados. O segundo, ele tem mímica e ele tem fala. E um se destaca que não são as pessoas, e sim o boneco. No terceiro, tem boneco e tem pessoas. Mas não tem fala. Tem o quê? Apenas mímica, se nós observarmos aqui. Certo? Vou destacar, como eu destaquei nos outros, né? A pessoa, né? E aqui tem uma outra pessoinha aqui. Tem boneco aqui em cima, tem boneco aqui do lado, mas não tem fala. Tá certo? Dos três, todos são importantes, mas aí o nosso livro, nessa cultura do teatro japonês, ele destacou o primeiro, que foi o teatro no, que aí esse teatro ele surgiu por volta do século XIV, certo? Junto com quem? Com a questão da cultura do teatro japonês, de como nós conhecemos o teatro hoje. Significa dizer o quê? Que pode ter uma história anterior a essa, o que nós não vamos falar agora. Tá certo? A próxima tela fala das máscaras. E nós podemos lembrar uma coisinha aí do teatro japonês, da cultura, que é a maquiagem muito forte. Tá? Falou da máscara agora, né? A máscara e o sagrado, eu me lembrei. A maquiagem muito forte lá no teatro japonês. Né? A gente pode lembrar aquelas geishas que elas se vestem com aqueles kimonos, mas o penteado e o rosto é uma maquiagem muito forte, né? Que destaca. E aí nós chegamos na máscara e o sagrado. A máscara e o sagrado, a máscara ela tem um simbolismo que são as representações sobrenaturais. Em várias culturas diferentes. Gente, várias culturas usam a máscara. E aí, se nós formos lembrar, os índios usam máscaras,
assim como eles ornamentam o seu próprio corpo nas suas festividades, por acreditar em representações sobrenaturais. Os europeus, das festas mais famosas da Europa é o Carnaval de Veneza, né? E o Carnaval de Veneza não tem, vamos dizer assim, entre aspas, uma folia tão grande, mas ele tem pessoas bastante arrumadas. E qual é o principal ornamento daquelas pessoas? É a máscara que eles usam. Que foi de lá que surgiu a questão dos bailes de máscara, que tem uma história todinha por trás disso aí. Se vocês tiverem a curiosidade, vocês podem pesquisar a questão dos bailes de máscara lá de Veneza. O certo é que as máscaras, ela tem uma questão sagrada. Não são santas, é apenas uma questão sagrada, é um simbolismo, né? E aí, dentro do livro, tem algumas situações, e eu escolhi 3 para a gente retratar. Tem um simbolismo para os gregos, que lá é o berço da civilização. Tem um simbolismo para os venezuelanos, porque no livro está falando sobre isso e a gente procurou colocar dentro do assunto. Tem um simbolismo ainda para os brasileiros, no mais sentido amplo para os índios, né? Querendo ou não, os primeiros habitantes do Brasil. Vamos falar desse simbolismo, vamos aqui destacar uma questão de cada povo desse aí, de cada cultura. Para os gregos, as representações teatrais. E aí nós lembramos, né, os teatros, as artes cênicas, que tem a questão da tragédia, da comédia, da tragicomédia, que ainda tem mais à frente para a gente falar um pouquinho. Dos venezuelanos, manifestações culturais. Quando eu falo em representações teatrais para os gregos, é cultura. Nos venezuelanos, manifestações culturais, né? Um costume deles tem uma determinada festa, que nós vamos falar, que eles usam as máscaras, porque o que é importante nesse sentido não é a pessoa aparecer, mas a máscara daquilo que eles estão representando. E para os brasileiros, principalmente as cerimônias indígenas. Cortou um pouquinho bem aí a palavra, mas indígenas. É o que eu citei agora para vocês. Em todas essas representações, gente, o importante, né, eu vou até ser um pouco repetitivo, mas o importante não é que a pessoa apareça, mas sim aquilo que ele está representando. Por isso que é considerado aqui, e eu vou destacar novamente essa questão aqui, ó. Representações, o simbolismo de coisas, de representações sobrenaturais, porque sempre representa alguma coisa que esse povo acredita. Tá certo? Ah, professor, mas nós não acreditamos, eu não acredito. Aí não é uma questão de crença nossa, né? Nós estamos falando um pouquinho de cada cultura, a representação de cada do simbolismo da máscara referente às coisas sagradas para cada cultura. E se nós formos investigar para cada povo, para cada país, as máscaras elas são utilizadas para determinadas coisas, tá certo? Dando continuidade na máscara e o sagrado, né? Nós falamos agora da máscara grega, dos venezuelanos e dos brasileiros, e nós vamos citar alguns exemplos, e eu até já falei, mas vamos aqui citar. Gente, para máscara grega, nada mais essas 2 representatividades. E aí vocês lembram. A primeira aí, do lado esquerdo, a gente olha um rosto assustado, é um rosto de medo. Representa o quê? Tragédia. A segunda já é um rosto alegre, festivo. Representa o quê? Comédia. Por que nós não colocamos um terceiro, que é a junção da tragédia com a comédia, que é a tragicomédia? Porque não tem essa representatividade. Não tem, só tem essas 2. Porque pelos estudos, pela história, pela representatividade, a tragicomédia não é um gênero. Foi só apenas uma mistura da tragédia com a comédia. Então, isso aí é a representatividade da comédia, ou melhor, na ordem da tragédia e da comédia. No segundo, os venezuelanos, olha só essa representatividade. É uma festividade religiosa, né? Vou até colocar logo. É uma cerimônia religiosa. Por que eles estão aí? Está aparecendo alguém? Está aparecendo pessoas?
Literalmente, não. O rosto, não. Porque o importante é aparecer essas máscaras. São os dragões, né? É uma festa que chamam até de Diablos Danzantes, se eu não estiver enganado. Justamente Diablos Danzantes, que é uma cerimônia religiosa da cultura dos venezuelanos. E, para retratar os brasileiros, nós trouxemos aqui. Existe uma tribo indígena, que também aqui não é porque eu repeti, mas é porque também é uma cerimônia religiosa indígena, certo? Assim como nós temos cerimônias religiosas cristãs, temos as indígenas, e como temos as outras culturas, eu estou citando isso porque são rituais, né? Todo povo tem seu ritual, toda religião tem seu ritual de batismo, de nascimento, de morte, né? Todos os povos têm. E os nossos povos indígenas, que são os primeiros habitantes, mostram isso. É uma representação religiosa, uma cerimônia, onde eles dizem que receberam espíritos e esses espíritos estão incorporados. Mas eles não podem saber quem incorpora cada espírito, por isso que eles usam aí, além da máscara, estão usando uma ornamentação no corpo, assim como os diabos dançantes aí da cultura venezuelana, que também representa a cerimônia religiosa. Certo? Foram os 3 exemplos que nós citamos. E aí, no livro, fala também das máscaras africanas. Gente, os africanos, eles são considerados um povo que mais tem essa questão de ornamentação, principalmente pela questão das máscaras. E aí é um povo chamado Dogon, o Dogon, assim como vocês preferirem, né? E eles estão aí, todos ornamentados. Eles estão com uma máscara e acima dessa máscara tem uma cruz, né? Ela tem uma representatividade, ela significa alguma coisa. Eles estão assim é porque eles querem estar, é porque eles gostam de estar, não. Porque a cultura deles, a cultura africana desse povo, eles têm esse costume de se vestirem assim nas suas cerimônias. Assim como outros povos, mesmo sendo africanos, se vestem de outra forma e colocam outros tipos de máscara, certo? Esse povo ele tem colocado aí 2 destaques. O primeiro destaque é iniciação. O segundo destaque é funeral. Eu acho que vocês já entenderam. Talvez se eu tivesse colocado só iniciação primeiro, vocês não entendessem. Primeiro destaque. Eles usam um determinado ornamentação para quando tem um nascimento. Eles usam uma determinada ornamentação para quando tem uma morte, ou seja, um funeral. Essa cruz, ela significa para eles como se fosse a proximidade da terra com os espíritos. Eu não vou dizer com o céu, porque eles não acreditam nessa questão de céu. Mas é uma proximidade, tá certo? Então, eles têm 2 destaques. Só 2? Não, eles têm várias outras situações, mas nós vamos colocar essas 2 situações. Iniciação, ou seja, nascimento. E funeral, ou seja, a morte. A partida, vamos dizer. E isso referente às máscaras africanas de um povo que eu coloquei aí somente, tá certo? Aí vem a questão dos artistas na arte contemporânea. Tem Romuald Hazomé, é um artista diferente, né? Se nós pegarmos as máscaras que nós vimos até agora, são máscaras feitas com material da natureza, materiais que eles vão tirando penas de animais, pelos, e aí vão formando as máscaras. E esse artista ele veio com um diferencial, né? Tem aí um pouquinho da história dele, mas vocês podem ler. Mas ele veio com referencial. São máscaras diferentes, gente. Olha só. Tem essa primeira aqui. Tem essa segunda. Tem essa terceira. Essa aqui não é máscara não, viu? Onde eu tô passando, viu? Sou eu, tá bom? O que ele usa para fazer essas máscaras? Olha só. Porque aí vem aquela pergunta, o que é arte? É tudo que é bonito, ou é bonito, é o feio, né? É o bom, é o ruim. E aí um conceito básico que até os alunos gostam bastante. O que é arte? Quando é que é arte?
É quando é bonito, é quando é feio? Não. O que é arte? A arte é aquilo que está nos olhos de quem vê. Eu posso muito bem dizer que qualquer máscara dessa daí não é arte. Por quê? Gente, se nós olharmos a semelhança, elas são tambores. Tambores de plástico, tá? Onde eles pegam e colocam cabelos, colocam aí algumas ornamentações para parecer um rosto africano. E aí, isso aqui é muito diferente das máscaras africanas. Talvez a maneira de fazer e o material, né? Mas a representatividade é muito parecida, né? Esse artista, ele é, ó, aqui, Benin, ó, Porto, ele é de Porto Novo, Benin, tá? É um dos artistas africanos de maior projeção internacional da arte contemporânea. E aí é onde vem aquela questão. Isso é arte? É, porque a arte está nos olhos de quem vê. Nós estamos observando isso aqui. Né? É diferente? É. Nós estamos acostumados com a normalidade. É um quadro pintado, bem pintado. É uma escultura bem feita. E aí eu vou botar o bem pintado e o bem feito entre aspas, porque o que é bem pintado e o que é bem feito? Né? E aí é um outro conceito de arte que tá para as artes de hoje em dia também, tá certo? Fora esse aí, esse artista, e vocês pesquisarem sobre ele, e vocês vão encontrar muitas obras de arte que ele tem como base usar esses tambores de plástico, como tem outras, eu vou fazer aqui uma ligação com o assunto de outra turma, tem bandas de música que usam instrumentos, entre aspas, anormais. Tem banda de música que usa tambores de plástico, que usa tampa de panela, que usa várias outras coisas. É fugir do convencional. E ele faz uma arte fugindo daquilo que seria uma normalidade. E aqui também, para que a gente possa finalizar esse assunto sobre a questão das máscaras, contas sagradas, dos povos que tem uma relação com essas máscaras, e nós percebemos lá dos povos do teatro japonês, vimos um pouquinho dos povos primitivos, que o que eles representavam era a realidade, e agora nós vamos ver aqui relação, as máscaras antropomórficas, ou seja, a relação com os seres humanos. Aí nós temos um outro artista, Kalist Dakpogan, que ele, antes de destacar uma questão sobre ele, estou destacando as imagens. Parece coisa futurista, não é, gente? Nem parece, mas isso não é arte. O que é arte? Não é? O conceito que a gente tem de arte que nós vimos na primeira aula, que arte é o quê? Vocês lembram que arte é tudo. Não é? Agora, se encaixar, mas isso aqui é feio, isso aqui é bonito, é uma outra situação. Não é? Nós vimos que as imagens primitivas feitas nas paredes das cavernas, elas nunca foram feitas consideradas arte. Mas o que é que se sabe hoje da humanidade? Não é através dessas pinturas, que hoje são consideradas arte? E aí nós vamos observar, ele pega sucata, ele pega material velho, ele pega material que está no lixo, né, esse artista, e faz as suas obras de arte. Ele gosta de usar principalmente materiais de sucata de carro. Tá? E aí, o destaque dele é esse, o uso da sucata, para que ele saia da normalidade. Gente, o fugir da normalidade, em síntese, é o seguinte: quando o Brasil começou a fazer arte, veio os artistas europeus para cá. E os artistas europeus, eles eram ensinados e ensinavam as regras acadêmicas. As regras acadêmicas era fazer aquilo do jeito que ele estava vendo. O que fugisse dessa realidade não era arte. E as coisas começaram a mudar. Se essas artes que eu estou mostrando para vocês, essas máscaras que esses artistas fazem, qualquer obra de arte feita de sucata, feita de madeira, feita de qualquer outro material, nunca seria arte para a academia imperial, que era aquela academia que ensinava. Tinha regras próprias.
Por quê? Porque não estava representando o que a pessoa estava vendo. O que seria arte? Pegar uma pessoa, sentar e desenhar ela e pintar bonitinho como se estivesse fotografando. Tá? Mas aí, voltando aqui, as máscaras antropomórficas, elas têm relação com os seres humanos. Ele faz as suas imagens usando sucata, materiais, entre aspas, diferentes, para fazer imagens semelhantes a pessoas, semelhante a seres humanos, por isso que ele fala sobre a relação com os seres humanos, tá certo? E nós concluímos aqui, né? É um assunto pequeno, é um assunto que vocês ainda podem. Eu estou passando sobre o que a gente tem no conteúdo do livro e sempre lembrando, isso aqui é uma videoaula, não é uma aula normal, entre aspas. Não é uma aula de interação, onde eu estarei na sala falando e vocês logo contextualizando comigo, que é assim que a gente trabalha, vocês sabem. Mas vocês podem assistir, qualquer dúvida, vão lá no fórum, entrem em contato. O fórum do professor Marcílio, falo por mim, ele fica aberto do dia que eu lanço a aula até o dia que eu marco para receber a tarefa. Se por um acaso eu vou lançar a aula dia 5 e disser que eu vou ter até dia 10 para entregar a tarefa, o fórum vai estar aberto esses dias. Talvez eu não responda no mesmo momento, certo? O horário que o fórum estará aberto, prestem bem atenção, o horário que tem lá, olha, o fórum de arte vai estar aberto de tal hora a tal hora, eu vou estar lá, no ponto, pelo horário da escola. Se por um acaso naquele horário vocês não puderem ou tiver alguma dúvida depois, assistirem a videoaula depois, tiver dúvida, coloquem depois, que vai estar aberto lá o fórum. Tá certo? Eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho desse assunto. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. E como sempre, nós deixamos uma tarefa. E nunca deixem, gente, sempre enquanto nós estivermos nesse estilo de aula, a minha primeira orientação, a minha primeira questão será o seguinte: leiam o conteúdo que tem no livro. Tá certo? Leiam o conteúdo que tem no livro. Né? O tema 2 da unidade 2. Vão lá no tema 2 da unidade 2, leiam todinho. Leiam a primeira vez, leiam a segunda vez. Tá bom? Porque quanto mais vocês leem, vai ficar melhor para vocês entender talvez aquilo que eu tenha dito aqui na videoaula e vocês não tenham entendido no momento. Certo? E façam essas outras questões que eu pedi que vocês fizessem, inclusive a atividade prática. Só lembrando, não precisa ninguém ter impressora em casa para imprimir, para mandar nada para mim. Você pode salvar em PDF, você pode fazer no Word, você pode fazer no PowerPoint, você pode tirar foto e enviar para o portal. Tá bom? Eu vou estar no ponto para atendê-los. No mais, eu quero agradecer e desejar a vocês mais uma boa semana. E não esqueçam, fiquem em casa. Tá bom? E se precisar sair, usem máscara e tomem bastante cuidado. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Tá bom?